e em comunhão com Deus, com Jesus, com nosso anjo guardião, com os nossos mentores e com todos os benfeitores celestiais, vamos, sentindo a presença amorosa do Cristo Jesus, pedindo para adentrar não só em nossa casa, mas em nossos corações, a fim de nos ajudar na realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Evangelho, para nós e para nossa família, não tenha apenas o propósito de limpeza e de harmonização do campo vibracional da nossa casa, mas que a luz do Evangelho esteja neste momento transformando os nossos corações, iluminando o nosso interior, para que a luz do Cristo Jesus se reflita no nosso exterior. Que no momento do passe, nós estejamos de coração aberto para receber Jesus, através dos benfeitores amigos. Que Jesus nos ajude a passar pelo processo de limpeza, de asepsia não só do corpo, mas da alma. Que a cura chegue para todos nós, como instrumento de libertação das feridas que machucam não só o corpo, mas a alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto junto com as energias primárias da terra, se transformando para nós e para nossa família no alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 91. Título: Isso é contigo. Abaixo, uma epístola que está no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 4. Diz assim: E disse: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderão: Que nos importa? Isso é contigo. Abaixo dessa mensagem, Emmanuel traz para nós a mensagem de reflexão e assim prossegue. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo, se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos.
quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo as observações, ajudas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Nesta mensagem, Emmanuel nos alerta sobre as nossas atitudes voltadas para o mal, sobre o poder das palavras e das nossas ações quando nos voltamos para empregar as nossas ações, atitudes e palavras em benefício do mal. O quanto isso pode trazer de solidão, de escuridão de espírito, e o quanto isso pode nos tirar a paz interior. Emmanuel nos esclarece sobre a importância do uso das palavras de forma inadvertida e de nossas atitudes envolvendo os nossos semelhantes. Normalmente, os espíritos imprevidentes dão ouvidos aos espíritos malignos, maliciosos, tornando-se marionetes para defender posições políticas nos interesses dos outros. Muitas vezes, esta dura realidade acontece no meio familiar, no meio do trabalho, destroçando equipes que trabalham não só para garantir o sustento, mas também para garantir o conhecimento, para levar a terra ao progresso, favorecendo a humanidade. Muitas vezes, estas atitudes desastrosas destroem instituições religiosas que, voltadas aos interesses mundanos da política e da matéria, faz com que os seus seguidores trabalhem de forma prejudicial a si mesmos para atender os interesses políticos daqueles que abraçam essas instituições como seus dirigentes. Muitas vezes, todos nós, quando invigilantes, servimos e ferimos nossos irmãos para agradar aos outros, agradar os interesses mundanos daqueles que ainda não têm consciência de trabalhar pela luz. E quando nós caímos no estado de razão, nós compreendemos o quanto nós trabalhamos para servir àqueles com o nosso comportamento imprevidente. Estes costumam nos deixar sozinhos, com a nossa solidão, em plena escuridão de espírito, em um mais profundo estado de culpa, de arrependimento, de solidão interior. Aí nos sentimos como Judas, que ao se arrepender da traição feita a Jesus, até que tentou devolver as moedas, mas já era tarde demais. A solidão interior tomara conta do seu espírito. A tristeza e o remorso levou ao suicídio. E hoje, quantos de nós já não testemunhamos vidas perdidas, entregue à porta do suicídio por carregar consigo a culpa, a dor, por ter traído seus conceitos em benefício da assistência material de outros. Emmanuel nos convida a vigiar mais as nossas atitudes, procurando ao longo da vida
não sermos barganhadores da nossa paz interior para atender os sentimentos escusos da maldade, da maledicência, da inveja, do orgulho, daqueles que se utilizam de nossas fraquezas morais para a realização das tarefas pequenas da maledicência e da maldade, que destrói, que coloca uns contra os outros. Emmanuel nos aconselha a colocar filtros em nossa consciência para não sermos utilizados como massa de manobras para as coisas ruins que o outro não tem coragem de realizar e nos coloca a serviço do mal para alimentar a maldade. Maldade essa que muitas vezes destrói as famílias, destrói equipes que trabalham em conjunto pelo bem-estar de todos, destrói instituições religiosas que foram constituídas para levar os homens ao caminho da retidão. Instituições que são verdadeiros educandários das almas na terra, buscando no Evangelho de Jesus instrumentos para a capacitação do homem, para a construção dos pilares da ética, do respeito, do bem comum, do trabalho inesgotável para alcançar a luz do Espírito. Instituições que buscam mostrar ao homem os valores para o trabalho de salvação de sua alma. Emmanuel nos convida e nos alerta para que nós trabalhemos voltados com os conhecimentos do Evangelho de Jesus, procurando todos os dias iluminar o nosso espírito, trabalhar mais vigilantes das nossas atitudes, colocando sempre o Evangelho de Jesus acima do alqueire, para que todas as pessoas tenham luz, tenham vida em abundância na terra. É para isso que foi criadas as instituições religiosas, para servir de base e sustentação na autoiluminação de todas as almas que se encontram encarnadas na terra, não para atender às necessidades político-administrativa daqueles que abraçam essas instituições como instrumento para atender à sua vaidade, à sua ganância. Todas as instituições religiosas, sejam elas qual for, devem ter esse olhar voltado à construção da melhoria das almas que procuram essas instituições como pronto-socorro de almas, para lhes livrar das dores e dos flagelos do corpo e da alma. Instituições que devem estar voltadas para ser a casa que acolhe a todos aqueles que têm sede e que têm fome, não só do corpo, mas principalmente da alma. É o que a gente consegue colocar aqui com muita humildade, enquanto considerações sobre um texto tão pedagógico, nos convidando a trabalhar todos os dias na vigília de nós mesmos, na nossa reforma interior, utilizando o Evangelho de Jesus como fonte abençoada de luz para a nossa vida e para a vida dos nossos semelhantes, iluminando cada vez mais as nossas instituições para acolher a tudo e a todos. E é com esse sentimento de gratidão a estes evangelistas amigos que nós nos unimos aos benfeitores celestes
para emanar pensamentos e vibrações de paz e luz, harmonia a toda a comunidade que avizinha a nossa casa. Pedimos a Deus e a Jesus que nossas vibrações alcancem o coração de todos aqueles que devotam parte do seu tempo, da sua vida, para servir nas instituições, que esses sejam capacitados todos os dias para levar a todos os corações nas casas de oração a luz do Evangelho que trata, que cura, que liberta as consciências, que a luz do Evangelho esteja sempre acima do alqueire, facilitando a todos aqueles que buscam a luz para a libertação e salvação da alma. Vibremos por toda a nossa família, aos que já se encontram numa das moradas da casa do Pai, que recebam as nossas vibrações como cartas vivas do nosso sentimento de amor a todos eles. Que Jesus lhes proporcione nas escolas da alma a oportunidade de trabalho para a autoiluminação. Vibramos por todos os nossos irmãos que, assim como nós, se encontram na morada terrena. Que os laços consanguíneos se transformem em laços de amor para vencermos todas as maledicências que destroem as famílias, fruto da mágoa, do ódio, da ganância e do rancor. Que sejam construídos verdadeiras pontes de amor para a união das famílias e desta forma para a evolução da humanidade. Que aqueles que se encontram sobre o nosso teto recebam na mensagem de hoje a oportunidade de reflexão. Que a nossa casa seja escola renovadora de almas. Que todos os que estão sobre a nossa tutela recebam a oportunidade de trabalho para a reforma interior. Que o nosso lar seja o porto seguro da nossa família. Que Jesus esteja morando não só em nossa casa, mas em nossos corações. Pedimos, neste momento, auxílio a estes benfeitores amigos para a limpeza de cada cantinho da nossa casa, nos livrando das energias perniciosas, dos miasmas, das deletérias, dos vermes astrais. Que seja renovado o campo vibracional da nossa casa, que seja restauradas as colunas de sustentação do nosso lar. Que a luz de Jesus faça da nossa casa o ambiente iluminado de paz, de amor, de alegria, de evangelização da nossa família. Que todas essas energias alcancem cada cantinho do quintal, alcancem as nossas plantas, os nossos animais de estimação. Vamos amorosamente, neste momento, nos colocar à disposição para sermos contemplados com o passe. Que as energias salutares do passe seja o instrumento de tratamento, de cura das dores do corpo e da alma, das feridas que inquietam o nosso espírito. Que as energias do passe promovam a limpeza de nossas telas mentais, que faça a limpeza não só do nosso corpo, mas da nossa alma, trazendo energias que nos tragam coragem, força, fé, saúde, retidão para caminharmos em busca da evolução espiritual que cada um de nós precisa alcançar. Que a água disposta a ser imantada expanda todas as suas partículas e receba as energias do mais alto, as energias primárias da terra, as energias dos minerais, das plantas, das águas do sol. Que essa fonte de minerais se torne rica com todas essas energias, transformando esta água no alimento espiritual da nossa família, no remédio que alivia as nossas dores. Que ela seja o bálsamo de alívio de todas as nossas aflições. Que Jesus permita estar conosco nas vibrações pelo ambiente de trabalho, que possamos estar em paz com os nossos companheiros de jornada, produzindo sempre
através do trabalho, energias que tragam sustentação para alcançarmos a prosperidade material e espiritual. Vibremos por estas consciências de mais difícil convivência, que ainda vibram nestas energias da maledicência, da maldade, da destruição dos valores. Que estes irmãos sejam tocados por essas nossas vibrações de amor, mas que também tenhamos a oportunidade de aprender com estes irmãos de comportamento ainda tão primitivo, interessados apenas no bem-estar material. Vamos vibrar por todos os lares, pedir a Deus que a luz de Jesus, assim como iluminou a nossa casa, ilumine o lar dos nossos semelhantes. Vibremos pelos irmãos que hoje padecem pela dolorosa dor do seu ente querido que passa pela prova da enfermidade, que sejam curados, libertos das feridas do corpo e da alma, que as famílias permaneçam unidas, lutando pela saúde do seu familiar. Vamos vibrar pelas famílias que padecem pela dor do luto, que a prece possa ser o link de ligação com aqueles que foram chamados amorosamente para voltar para a casa do Pai. Vamos vibrar pelas famílias que padecem pela falta do trabalho, da moradia, do pão de cada dia. Que Jesus os contemple com as bênçãos do trabalho, com as bênçãos da moradia, da assistência à sua família nas necessidades materiais e espirituais. Vamos vibrar, Senhor Jesus, pelas famílias destruídas, pela maledicência, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, que sejam libertos dessas energias tão perniciosas, tão primitivas, e que alcancem no poder do amor a libertação. Vamos vibrar para que as famílias sejam reconstruídas através dos laços do amor, da bondade, da fraternidade. Vamos vibrar pela família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja preenchido de fé, luz, amor e esperança. Que nós trabalhemos mais uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. Que nós trabalhemos mais com o olhar voltado pela luz do Evangelho, que nós pratiquemos mais a bondade, o amor e a fraternidade, buscando nos recursos da prece a libertação de nossa consciência. Vibremos pela paz no mundo, pelo fim das guerras, pela paz na nossa pátria. Vibremos pela nossa cidade, que pelas suas belezas naturais recebe tantos irmãos que vêm buscar o descanso, que eles sejam saciados, que a nossa cidade ofereça paz, harmonia a todos estes irmãos que vêm buscar o repouso das suas férias. Vibremos pelas nossas instituições religiosas, que estejamos menos comprometidos em fazer política dentro das instituições religiosas, que estejamos mais comprometidos em trabalhar com o olhar voltado à proposta do Cristo Jesus, levar a luz do seu Evangelho para todas as consciências, que todos sejam libertos para estarem sendo capacitados para trabalhar com Jesus e para Jesus. E agora, que Jesus esteja em nós e que nós estejamos em Jesus, no momento que nós vamos ofertar ao Pai a oração que o Mestre nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, e a cada um dos tarefeiros que vieram trabalhar conosco para a realização de mais este culto de amor em nosso lar. Que assim seja.